Um comentário comum sobre o cultivo sem cavar é que muitos dizem não conseguiria fazer por não conseguir composto suficiente. E neste vídeo quero explicar para você como, na verdade, com o cultivo sem cavar, você precisa de menos composto do que se estivesse cavando, mexendo ou arando. E eu posso mostrar a você as evidências disso. Nós temos feito alguns testes aqui há 9, 10 anos já, testando diferentes quantidades de composto e até mesmo sem usar composto nenhum. E o entendimento, a conclusão é que para cultivar ótimos vegetais, esteja você cavando ou não, você precisa de um composto de boa qualidade ou de uma quantidade razoável, mas não uma quantidade enorme. Na verdade, eu diria que surpreendentemente pouco. Isso é sobre cultivo orgânico, só para deixar claro. Então, isso significa não usar fertilizantes ou adubos sintéticos. Toda a fertilidade vem do composto. E só para definir esses dois termos, composto é qualquer coisa decomposta. Não precisa ser perfeito, pode ser irregular e ter pequenos pedaços de madeira. Nunca peneiro meu composto ao espalhar aqui, por exemplo. Então, na verdade, é bem fácil em termos de espalhar e usar, mas com certeza dá trabalho para fazer. Na verdade, isso é muito divertido quando você começa a fazer. E talvez você queira comprar um pouco de composto no começo. Essa é a parte que envolve usar mais composto. E nós aprendemos isso aqui quando começamos isso aqui. Virou um teste de 3 faixas. Isso começou em 2013 e tem a faixa 1, onde no primeiro ano a gente não colocou nenhum composto, mas o solo foi cavado. E então a faixa 2 também não teve composto e é sem cavar. E então tem uma terceira faixa, onde também era sem cavar, mas com cerca de 5 centímetros, ou 2 polegadas, de esterco de vaca bem decomposto. Cada faixa recebeu os mesmos plantios. E eis que esses dois não tiveram um bom desempenho. As duas faixas, sem nenhum composto, deram 41 quilos na cavada, 40 quilos na faixa, sem cavar, e 62 quilos na faixa, também sem cavar, mas com os 5 centímetros, 2 polegadas de composto por cima. E tipo, uau, 50% mais vegetais com nem tanto trabalho extra assim. Vale a pena. É tudo o que posso dizer, porque algo assim mostra claramente a diferença. Você faz o mesmo trabalho semeando, plantando, transplantando, cuidando dos vegetais, usando coberturas de proteção e regando as culturas, talvez até menos, pois o composto retém umidade. Você faz o mesmo trabalho na colheita, mas enche a cesta bem mais rápido. Tudo isso por conta daquela aplicação inicial de composto. Agora, conduzimos esse experimento de forma diferente. Depois de ver isso em 2013, eu pensei, espera um minuto, é hora de colocar um pouco de composto. Então também paramos de cavar. Então, esses canteiros agora na faixa 1, todo ano elas são cavadas com garfo, só para ver qual efeito isso tem. Então, o solo é afrouxado e o composto fica por cima. E o mesmo composto e a mesma quantidade de composto estão na faixa 2, que é o método sem cavar. É o método sem cavar comparado ao afofamento do solo com garfo. E então a faixa 3 continua sem cavar. E uma diferença ali é que continuamos colocando esterco de vaca bem curtido. O composto nas faixas 1 e 2 é composto de resíduos verdes que eu compro, misturados com um pouco de composto caseiro ou de cogumelos também comprado. Assim também comparamos os tipos de composto. E, em resumo, primeiramente, em 2014, ao aplicar o composto, a produção disparou aqui. Foi de 41 para 71, aqui foi de 40 para 72, algo assim. E aquele ali ficou bem parecido, foi um pouco menor do que esses dois, mas todos foram muito bons. No terceiro ano, 2015, os rendimentos aumentaram novamente, cerca de 100 quilos em cada faixa, para você ter uma ideia. E ao longo de 8 anos fazendo isso, continuamos tendo rendimentos muito bons. E a quantidade de composto que colocamos todo ano é entre 3 e 5 centímetros, entre 1 e 2 polegadas. A medida que estou dando aí é que parece ter 2 polegadas, 5 centímetros, quando você coloca parece muito. Após alguma chuva, ele assenta e fica pouco mais da metade. Então é composto suficiente apenas para cobrir o seu solo. É só isso que está acontecendo aqui. Está sendo colocado em 2/3 da área, não está sendo colocado nos caminhos. Os caminhos recebem principalmente lascas de madeira bem decompostas. Então, esteja você cavando ou não, eu diria que para cultivar ótimos vegetais, você precisa de composto.
E com o método sem cavar, você precisa de menos composto do que se estivesse cavando. E podemos ver os resultados disso muito claramente em outro experimento que estou conduzindo aqui. Essas duas canteiras são fascinantes. É um experimento que já está no seu 10º ano desde 2012, quando eu fiz as duas canteiras. Antes usávamos laterais de madeira, mas retirei há 2 anos. Havia bastante lesma se acumulando, mas nesses 10 anos que venho fazendo isso, foi a 10ª vez que cavei essa canteira em dezembro passado. Então todo dezembro eu pego minha pá, cavo uma vala, coloco o composto na vala e vou voltando pelo canteiro fazendo isso. Então o composto fica a cerca de 15 centímetros, 6 polegadas de profundidade. Este canteiro recebe a mesma quantidade de composto apenas colocado por cima, o que já economiza muito tempo. E então vemos o que acontece. Então a única diferença é cavar ou não cavar. O composto é exatamente o mesmo. 2 carriolas, na verdade, são suficientes para esse canteiro e para aquele canteiro. Então 2 carriolas, 4 ao todo para essa área. E há muitos aprendizados, na verdade, de cada colheita. Cada plantio é igual, cada colheita é igual e acontece ao mesmo tempo. A quantidade de água dada é a mesma. E é muito fascinante. Então, este aqui, por exemplo, nos primeiros 9 anos, produziu 855 quilos. Isso dá cerca de 95 quilos por ano de colheita. Colheita pronta para a cozinha, já limpa e pronta para comer. E este aqui, 953. Então são 105, 10% a mais. 10% a mais, fazendo muito menos. E aí, outro problema é que esse aqui tem bem mais ervas daninhas. É mais difícil regar porque o solo fica por cima, não o composto. Coisas pequenas, talvez um pouco mais de dano de pragas, mas não faz tanta diferença. Ambos os canteiros, porém, devo enfatizar, estão indo muito bem por terem uma quantidade razoável de composto. E este é, para mim, o principal ponto. O composto vale muito a pena para cultivar ótimos vegetais. Para enfatizar, aplicamos o composto só uma vez por ano. Então, em dezembro ele é aplicado e tudo o que você vê aqui é um segundo plantio, um plantio de sucessão. Então já terminamos de colher alface, repolho, beterraba, ervilha, cebola, espinafre, rabanete, nabo e batata. Tudo já foi colhido e consumido. E desse canteiro já foram 44 quilos de colheita. E desse aqui, 56. Então é na primavera que eu realmente percebo a maior diferença. Semeando e plantando diretamente no composto superficial, eles se desenvolvem muito mais rápido. Esta aqui está indo bem agora, na verdade está indo muito bem, mas ainda está um pouco atrás, mesmo na segunda colheita, que são pepinos e vagens, só para você ter uma ideia. O segundo plantio é bem rápido com o método sem cavar e um pouco de composto. Com o composto por cima fica mais fácil manter a rega. O composto absorve a água quando você rega, não escorre, penetra muito bem e você consegue manter uma boa quantidade de umidade. Não precisa ficar encharcado. O excesso de água é algo que devemos evitar, na verdade, mas neste verão você realmente não consegue exagerar na rega, está muito seco. Podemos simplesmente regar. Muitas vezes regamos antes de plantar e colocamos as mudas. Só isso. Trabalho feito. Não preparamos mais o canteiro nem adicionamos composto novo no verão. Então já se passaram 8 meses desde que qualquer aporte de fertilidade, por assim dizer, foi aplicado aqui e você pode ver que o crescimento está fantástico e continua indo muito bem. Vamos colher pelo menos mais 40 quilos daqui. Vamos ultrapassar 100 quilos deste canteiro este ano. Novamente, esse é o 10º ano fazendo isso. Então, composto. Pode parecer muito trabalho no começo. Obter o composto pode exigir que você o traga de carrinho de mão de um local mais distante até seu terreno. Eu digo que vale a pena. Esse é o seu treino do dia. Muitos dizem isso, na verdade. Eu gosto desse lado. O trabalho de inverno aquece, mas não é escavação pesada. Alguns dizem, gosto de cavar, mas seu solo não gosta. Tudo o que você faz com composto e o método sem cavar, espalhando composto por cima, é benéfico e tem valor a longo prazo. Então, se você usar uma quantidade maior no começo, eu digo que vale a pena, porque os benefícios disso vão durar por muitos anos.
E veja como esse experimento, sabe, a produção não está caindo, na verdade ela também não está mais aumentando. Nos primeiros 3 ou 4 anos aumentaram, agora está bem estável. E é muito confiável e na verdade não é difícil. 2 carriolas de composto para mais de 100 quilos de vegetais. Esta é a única aporte de fertilidade. Sem adubos extras, fertilizantes ou iscas para lesmas. É o mais orgânico possível, sem cavar, mantendo a vida do solo intacta. E todos esses benefícios são o que eu explico no meu novo livro, onde eu combino o método de não cavar, por que fazer isso, composto descrevendo os diferentes tipos, como usar da melhor forma, como fazer também. Essa é uma parte realmente divertida. E então todos os benefícios que surgem quando você está cultivando seus vegetais, melhores épocas para semear e todas essas coisas diferentes para ter resultados como este. Cultivar ótimos vegetais exige muito conhecimento. Para mim, o cultivo sem escavação é a pedra fundamental. O composto é outro elemento importante e a partir daí você pode começar a realmente aproveitar.